Os bebés não falam, mas dizem muita coisa. Será que os estamos a escutar? É a pergunta que faz a nossa convidada de hoje, a psicóloga clínica Clementina Pires de Almeida, apostada em conhecer melhor a saúde mental na primeira infância, ou seja, até aos 3 anos. Muito boa tarde, doutora Clementina, viva. Boa tarde. Esta preocupação surge como? Esta preocupação surge, por um lado, da minha experiência clínica com pacientes adultos, que me ajudaram a pensar nestas questões que remontam à infância, e depois surge claramente pelo trabalho que vou desenvolvendo ao nível da investigação com o professor Eduardo Sá nesta área e na área um pouco mais precoce durante o período da gravidez. Imagino que esta questão da sua investigação para o doutoramento, que falaremos já a seguir, resulte de algum interesse prévio, não é? Ou não? Profissional. Sim, no sentido, como eu sou psicoterapeuta de orientação psicodinâmica, ou seja, temos muita necessidade de percorrer a história pessoal dos nossos pacientes, nomeadamente naquilo que se passou durante a primeira infância, durante os primeiros anos, porque aí vamos encontrar muitas respostas para depois os quadros que acabam por nos aparecer no consultório. E, portanto, eu entendi que seria de todo importante, até para o meu trabalho, conhecer um pouco melhor aquilo que de facto se passa durante estes primeiros anos e perceber de que forma é que o nosso cérebro vai articulando os modelos que nós vamos apresentando para lidar com a nossa vida emocional, no fundo. Isto na faculdade estuda-se, não? Isto na faculdade também se estuda, se calhar. Estamos a falar da questão em concreto da saúde mental da primeira infância. Da saúde mental da primeira infância. Sim, acaba por se estudar, embora neste momento exista uma produção brutal ao nível das neurociências que nos tenham trazido muitos novos dados para que possamos compreender como é que isto em termos psicofisiológicos se traduz e de facto o real impacto que os nossos primeiros anos vão ter ao longo da nossa vida. Ou seja, o que está a dizer é que hoje a ciência, neste caso concreto as neurociências, mostram-nos que aquilo que nos acontece quando nós éramos bebés, ou se calhar até quando estávamos na barriga, vai ter consequências, vamos pagar isso posteriormente. Mais tarde, exatamente. É como se a primeira infância, e quando digo primeira infância, os 0, 2 anos, 3 anos, servissem de fundações para aquilo que vai ser a nossa personalidade, como à semelhança de uma casa, como se fossem as bases essenciais, algo que se não estiver bem mais tarde nos vai dar problemas e vamos ter que encontrar medidas para remediar, para manter, para fazer alguma coisa mas algo que se estiver bem torna-se quase invisível, como se nós não o víssemos. O que é estranho é que isso estabelece aí um paradoxo entre a importância que o assunto tem e a importância que nós damos ao assunto, ou seja, já não estou a falar sequer dos pediatras que perante muitas situações dessas terão como resposta, isso passa, isso depois com os anos passam, não é? Mas a atenção da própria opinião pública, as pessoas não estão sensibilizadas para essa realidade, para a importância dessa realidade. Não, penso que não. Penso que olhamos para os bebés ainda como, de facto, como não percebendo muito daquilo que eles nos vão transmitindo, não é? Se calhar sabemos mais acerca de comportamentos de outras idades, nomeadamente quando as crianças começam a crescer e a falar, e aí sim despertamos mais a atenção para o desenvolvimento delas. Para os bebés, então, quando falamos no primeiro ano, os bebés não falam, portanto, é quase como se as coisas se tornassem automáticas e o desenvolvimento corresse de uma forma quase divinalmente protegida, o que não é verdade de todo, não é? Nós sabemos que o bebê humano é um ser imaturo, ou seja, nasce com alguns dos seus órgãos ainda por desenvolver, nomeadamente o cérebro, ou seja, o coração logo a seguir ao nascimento funciona e funcionará daquela forma o resto da vida. O cérebro não, o cérebro vai-se maturando nos 2 primeiros anos de vida, essencialmente. O resto da infância também é importante, mas os primeiros anos são fundamentais. E isto porquê? Porque nesta altura ocorre um rápido crescimento cerebral, ou seja, uma velocidade extrema que jamais nós chegaremos, e um rápido crescimento em termos das estruturas cerebrais, ou seja, para ter uma ideia, no primeiro ano o cérebro do bebê dobra o seu tamanho. Portanto, este crescimento, apesar de tudo, não é uma coisa automática, ou seja, é uma coisa que se chama, em termos neurológicos, de experiência dependente, ou seja, estas estruturas, o número de neurónios, o tipo de conexões que eles estabelecem entre eles, vai depender da experiência com
a mãe com o pai, com o cuidador imediato, não é? Estamos a pensar, por exemplo, em crianças que estão em amas ou em orfanatos, em situações em que o cuidado não é dado pela mãe ou pelo pai. E essa experiência, de facto, é que vai fazer com que alguns... Imagina uma espécie de uma árvore em que muitos neurónios se vão ramificando, muitas áreas do cérebro se vão ramificando e algumas delas se vão podando, ou seja, no fundo, aquelas que nós usamos mais, aquelas que vão ser mais usadas pela experiência, vão ser aquelas que vão ficar, e aquelas que não usamos vão ser aquelas que não ficarão, que vão deixar de existir. Dentro destas áreas, nos primeiros anos, existem algumas delas muito importantes ao nível da gestão da nossa vida emocional, e elas estão fundamentalmente nestes primeiros anos. Inclusive existem aquilo a que chamamos períodos sensíveis para o desenvolvimento de algumas capacidades, nomeadamente esta do relacionamento socioemocional, ou seja, a nossa sobrevivência em sociedade e o nosso bem-estar mental, que vão sendo mais desenvolvidas num determinado período, ou seja, não estão ainda muito bem estudados estes períodos como estão em outros mamíferos, mas sabemos claramente que existem janelas de oportunidade para que estas estruturas se desenvolvam. Quando elas não se desenvolvem, quando elas não têm a estimulação adequada para se desenvolverem de uma forma equilibrada, elas vão desenvolver-se de uma forma desequilibrada ou não se vão desenvolver de todo. Para além dessa questão que enunciou há instantes, que era a questão das neurociências, hoje, recentemente, nos estarem a trazer informação que antes não existia, há também, imagino eu, corrija-me se eu estiver enganado, uma outra questão que dificulta e que atrasa o conhecimento que ainda hoje não existe sobre a matéria, que é o facto de, se calhar, ser estranho investigar os bebés. Ou seja, com pessoas conscientes, eu posso-me oferecer para fazer parte de uma experiência médica, eu posso-me oferecer para fazer parte de testes, de exames que estejam a ser feitos para uma investigação qualquer, porque tenho 18 anos e posso... Para um bebé é estranho, não é? E isso, se calhar, atrasa, infantiliza o próprio conhecimento. Sim, provavelmente, mas muitas destas investigações, em termos da parte neurológica, da tradução neurológica, não será dessa forma que são feitas, mas muitas delas prendem-se com, acima de tudo, nós estarmos mais atentos, porque, de facto, os bebés vão-nos dizendo tudo, vão-nos orientando nas suas ações. Aliás, mesmo nós não sabemos o que é que eles nos estão a dizer? Mesmo nós não saibamos o que é que eles nos estão a dizer. Ainda acontece isso? Ainda acontece isso quando nós temos adultos que têm alguma dificuldade também em perceber os seus estados emocionais internos e, portanto, terão mais dificuldade em perceber os estados dos bebés também, não é? Poderão enviesar aquilo que os bebés nos estão a dizer, mas passa muito por observar, passa muito por estar atento, porque eles estão muito atentos a nós e vão copiando. Nós vamos servindo de modelagem, não é? Vamos servindo de modelos para as ações, claro, para a forma bebés. Como eles gerem. Eu disse há instantes que na apresentação que a nossa convidada é psicóloga clínica e, portanto, de alguma forma tem feito uma especialização nesta matéria, mas seria mais lógico que fosse, pergunto-lhe, um pedopsiquiatra, porque se associamos a esta questão da saúde mental, não sei se da primeira infância, da segunda, enfim, dos jovens, das crianças, há um pedopsiquiatra, que aliás é uma profissão ainda rara em Portugal. Sim. Digamos que há áreas que se vão cruzar, não é? E que tocamos, como eu trabalho essencialmente... As formações são diferentes, não é? Completamente diferentes. Nós não temos uma formação médica de base, a pedopsiquiatria tem. Como nós trabalhamos muito ao nível da psicoterapia, seria normal que nós nos interessássemos também pela psicoterapia dos bebés, pela psicoterapia da relação mãe-bebê, porque de facto aí está a base das grandes doenças da saúde mental. A sua experiência profissional hoje, por exemplo, hoje é uma força de expressão, mas poderia ser quando sair daqui para as suas consultas, é feita muito já nesta área, ou esta área ainda aparece um bocadinho, permita-me, como um hobby e, portanto, no seu dia-a-dia aparecem todo o tipo de pacientes? Essencialmente eu trabalho com muitos pacientes adultos, mas felizmente cada vez mais aparecem pacientes nesta área. Aparecem muitos bebês já com alguns quadros, não é? Aparecem muitos, felizmente também, muitos pais com interesse em saber se a sua postura é correta, se devem fazer isto, como é que devem interpretar aquilo, o que é que querá dizer o facto do bebê estar muito irritado há uma semana e, portanto, já não senti até mais de prevenir e não necessariamente de intervir já quando os quadros estão... Porque uma das questões é que
Aliás, eu pensei duas vezes antes de usar a expressão que estávamos a usar no lançamento do programa, hora a hora, aqui na TSF, que era da saúde mental. Porque ainda temos um pouco a conotação de que saúde mental é uma coisa para quem tem problemas, não é? E no fundo pode não ser nada disso. Pode ser um pai, não sei, estou a interpretar bem aquilo que estava a dizer, um pai ou uma mãe, ou os pais que querem pedir informações, querem aconselhar-se, querem mesmo que não haja hipoteticamente nenhum problema de saúde mental, lá está, da tal saúde mental de situações mais graves, porventura, não é? Sim, sim. De facto, quando nós falamos em saúde mental e bebês, normalmente gera alguma estranheza na expressão das pessoas, porque saúde mental ainda é maluco, é um pouco cada vez se perde mais, não é? Quanto mais velho, não é? Os bebês não têm por que se preocupar, não têm por que se sentir mal. A verdade é que não é bem assim, não têm um raciocínio lógico ou dedutivo como terão anos mais tarde, mas têm essencialmente uma base desenvolvida de gestão dos seus afetos e das suas emoções, e sabemos hoje que isso de facto se desenvolve nestes primeiros anos e, portanto, podem se sentir angustiados, podem se sentir tristes, ou seja, o seu repertório ao nível das emoções também vai alterando. No primeiro ano são emoções um pouco mais básicas e no segundo ano nós já encontramos uma discriminação mais fina de outro tipo de emoções. Ou seja, no fundo, no primeiro ano, o essencial, o importante é este bebê manter-se regulado, ou seja, ser capaz de regular internamente os seus estados. E isto só se consegue fazer com a experiência, com o cuidado do outro. Imagine, por exemplo, quando nós estamos zangados, quando nós temos um nível de stress elevado porque nos aconteceu qualquer coisa, isto implica que no nosso organismo vai andar uma substância que se chama cortisol, da qual nós nos conseguimos de algum modo livrar, pensando sobre a situação, indo tomar um copo com um amigo e falando disso e de fazer uma massagem, o que seja. O que acontece nos bebês é que eles não conseguem sozinhos libertar-se desta substância, ou seja, todas as situações que possam ser percebidas pelos bebês como estressantes vão alterar o funcionamento do seu sistema nervoso, vão influenciar o crescimento e o tipo de ligações que se estabelece entre os neurónios. E quando estamos a falar deixa-me só clarificar isto, se calhar é importante, quando estamos a falar de algo estressante para o bebê, pode ser uma coisa tão simples como ficar alguns minutos fora do contacto do cuidador. Isto pode desencadear logo uma resposta de stress num bebê. E aí a função dos pais é aliviar esse stress? A função dos pais é aliviar esse stress, é ser capaz de ensinar ao bebê como é que se alivia, como é que se volta a um estado equilibrado, calmante, para que o bebê aprenda a fazer isso sozinho. Ou seja, a forma como os pais veem o seu stress, a forma como os pais interpretam a realidade, vai claramente interferir na forma como o bebê mais tarde vai interpretar essa realidade. Nós daqui a pouco vamos desenvolver esta questão dos sinais do bebê com algum detalhe. Queria ainda voltar à sua experiência profissional para lhe perguntar se o seu doutoramento e quando ele estiver pronto e concluído, se visa uma especialização da sua parte nesta área, de alguma forma ficar apenas com este tipo de pacientes. Pais e filhos, pais e bebês. Acho que gostaria que isso acontecesse? Gostaria, porque eu acho que de facto faria um excelente trabalho ao nível da prevenção. De facto, preocupa-me muito as grandes doenças ao nível da saúde mental em termos de adultice, e penso que se conseguisse intervir nesta fase, que é de facto onde nós sabemos, porque existem estudos que o demonstram, em que podemos alterar para sempre algumas estruturas e onde sabemos que a prevenção é mais imediata, é mais rápida, os tratamentos não são tão longos, são muito mais contidos no tempo. De facto, em termos da população, poderíamos estar a fazer um trabalho que eu acho muito interessante do ponto de vista da prevenção, né? E é isso que me atrai. O seu doutoramento é sobre, está em curso, violência durante a gravidez e as suas consequências no primeiro ano. Bem, só para percebermos, escolheu o primeiro ano por uma questão metodológica, para ser mais simples, porventura, não é? Porque não poderíamos, ou seja, a base de dados vai ficar construída, será possível mais tarde fazermos um follow-up destas crianças com 5 anos, com 6 anos, com alguns marcos ao nível do desenvolvimento. Nesta primeira fase não seria possível alongar-nos tanto, não é? Porque
a investigação compreende uma observação das grávidas durante o seu último trimestre de gravidez, a observação dos seus bebês quando eles têm entre 2 a 3 meses e depois uma observação quando os bebês têm 1 ano. Portanto, vai-se prolongar automaticamente no tempo, não seria viável prolongarmos. Numa amostra, claro, numa amostra, até porque tem que concluir isso, se não forem 4 anos, não convém de passar muito dos 4 anos, não é? Exatamente. A sua amostra é uma amostra generalista no sentido em que está a analisar grávidas e, portanto, mães e bebés de um universo global, ou escolheu um determinado universo? Não, é generalista, ou seja, são grávidas que concordam em participar no estudo, são recrutadas num hospital e participam no estudo sem nenhuma investigação prévia do seu historial. Portanto, independentemente de terem sido, porque lá está, o tema é violência durante a gravidez, independentemente de terem ou não tido episódios de violência. Sim. Isso é avaliado a posteriori, não é? Ainda que imagino que, assim, de uma forma muito genérica, as pessoas evitem dizer que, genericamente evitem dizer que, não sei, se calhar depois, na realidade, ou depois na sua experiência, no contacto consigo, as mulheres acabarão por eventualmente confessar, mas se calhar não terão alguma dificuldade em confessar que foram vítimas de violência durante a gravidez. Sim, sendo que a perspectiva do estudo se calhar não é confrontar as mulheres com a questão da violência em particular, mas sim com alguns comportamentos que por vezes não são violentos, associados à violência, mas que não deixam de ter impacto por serem violentos também, não é? Não sei se em Portugal houve muitos estudos deste tipo, imagino que não. Há muito poucos estudos a este nível. Neste momento já existe alguma necessidade da parte de alguns serviços de saúde de rastrearem a violência, porque todos os estudos ao nível estrangeiro, dependendo da população que é estudada, dependendo dos instrumentos que são utilizados, apontam-nos para uma percentagem de 8, 17, 8, 20% de mulheres grávidas violentadas, o que por si só é um número muito elevado. No entanto, de facto, não existe o hábito, a rotina de, por exemplo, um médico de família rastrear a violência, quando acaba por ser algo mais comum do que, por exemplo, a diabetes gestacional ou outras situações para as quais as mulheres são rastreadas por norma, não é? E estudos destes em que se faz o rastreio das mulheres vítimas de violência, neste caso, mas depois também se faz o acompanhamento do primeiro ano dos seus filhos, encontrou alguma bibliografia? Existem alguns ao nível nos Estados Unidos, essencialmente aparecem algumas, e o que nós sabemos é que de facto existem alterações, especialmente se o padrão continua após o nascimento do bebê. Nós sabemos que existem alterações que mais tarde vão ser mais visíveis, por exemplo, quando encontramos perturbações ao nível da ansiedade, do rendimento escolar diminuído, do déficits de atenção, que têm muito que ver com essa origem. Exatamente, ligando a esta questão das neurociências, estamos a falar de um episódio de violência é percebido como um episódio estressante, não é? Aumenta o batimento cardíaco, ou seja, sentimos estas alterações fisiológicas e, portanto, com as tais alterações que há pouco eu referi ao nível do cérebro, da estrutura cerebral e das suas funções. E é com essa expectativa que eu imagino que parta para o seu trabalho. Perceber depois se o seu trabalho confirma ou não essas expectativas que de alguma forma já foram, não digo alicerçadas, mas construídas em estudos diferentes. Exato, ou seja, no fundo o objeto do estudo acaba por ser uma das situações de risco que existem para a saúde dos bebés, não é? E portanto avaliar um pouco mais em pormenor, mais em profundidade essa situação de risco para a saúde mental deles. Depois das notícias, quando voltarmos à conversa, vamos então desenvolver um pouco esta ideia dos sinais que os bebés nos dão e a que podemos e devemos estar atentos para uma intervenção mais precoce ao nível da saúde mental na primeira infância. Até já.
Estamos hoje a falar da saúde mental na primeira infância, ou seja, até aos 3 anos, a partir da necessidade de compreender, de escutar os sinais que os bebés, que não falam, claro, mas que são capazes de nos transmitir. Estamos a fazê-lo com a psicóloga clínica Clementina Pires de Almeida, ela está em estúdio para continuar a conversar. Quando se fala em bebés e sinais, lembramos logo do choro, não é? Uma primeira pergunta, o choro não é todo igual? O choro não é todo igual e há vários estudos a esse nível que nos vão ajudando a discriminar, mas acima de tudo se calhar não precisamos de nenhum manual, porque é uma coisa muito instintiva, ou seja, as mães que estão bem sintonizadas com os seus bebés, que estão a prestar uma atenção cuidada e atenta, passo o pleonasmo, conseguem perfeitamente discriminar quando é que um choro significa desconforto, quando é que um choro significa fome, quando é que um choro significa necessidade de adormecer, de ser acalmado. Ou quando é que não significa nada disso, porque às vezes também se ouvem relatos de mães dizendo eu já lhe dei isto, eu já lhe dei o leite, eu já lhe não sei o quê, e ele continua a chorar. Pronto, e porventura aí, pois, algumas vezes geram-se, podem-se gerar, ou até pode ser dor de alguma coisa, não é? Exatamente, não é? Aí significa que há uma necessidade de pedir ajuda para interpretar estes sinais que às vezes são óbvios, mas que podem estar a ser turvados pela própria personalidade. Imagino, por exemplo, uma mãe que está deprimida terá pouca sensibilidade para perceber alguns dessas nuances do choro e eventualmente, por exemplo, pode associar sempre o choro à comida e pode, sempre que o bebê chora, ir alimentá-lo, o que vai fazer com que o bebê sinta esta aproximação como uma coisa intrusiva, uma coisa que é desagradável, e vai fazer com que reaja, e reage como? Ao nível do corpo, porque é quando o bebê vai nos mostrando as coisas ao nível do corpo e do choro, não é? Sem dúvida. Depois também temos muitas vezes associado à questão dos, ou não associado à questão do choro, mas a questão do sono, que tem outra coisa que os pais anotam muito nos seus bebés. Basicamente, quando nós estamos a falar de sinais em bebés, estamos a falar de sinais que se manifestam muito em termos somáticos, não é? Portanto, estamos a falar de sono, de dificuldades com o sono, estamos a falar de dificuldades com a alimentação, portanto, estamos a falar de coisas um pouco básicas, eventualmente, não é? E se alguns desses sinais não conseguirem ser percebidos pelos pais, ou seja, no fundo, o bebê, quando nasce, espera que o mundo consiga ser responsivo às suas necessidades, que consiga ter uma atenção privilegiada para que se consiga perceber as suas necessidades e responder a elas regulando. Não esquecer que o nosso instinto é de sobrevivência, portanto, no início mesmo, a necessidade de aproximar ou afastar os cuidadores é no sentido da sobrevivência, no sentido de se autorregular e estabilizar o seu organismo até um nível confortável. E portanto, quando... Por outras palavras, se tudo correr bem, tudo corre bem, no sentido em que há uma tudo muito instintivo, não é? Gera-se ali uma relação entre pais e filho, pais e bebé, de maneira que... Uma sinfonia. Exatamente, depois aquilo correrá normalmente, não é? Exatamente, ou seja, vamos afinando, no fundo, como se fosse uma orquestra, vamos dando um toquezinho mais naquele instrumento, um toquezinho menos ali, mas acima de tudo depende da disponibilidade afetiva dos pais para estarem atentos a estes sinais e à partida tudo correrá bem. Quando estes sinais não são respondidos de forma adequada, quando o bebê não se consegue regular, estabelece aquilo que nós chamamos um padrão crónico de stress, ou seja, estabelece aquela falta de regulação, mas de uma forma nociva, porque em termos cerebrais, voltando, há descargas continuadas, é como se o botão estivesse sempre em on e não fosse possível colocá-lo em off para o bebê se regular, e isso sim vai nos dar a perturbação mais tarde. Irão alguns dos nossos ouvintes, então, mas com 3 meses já tem stress, quer dizer... Com 3 meses já tem stress. A estrutura responsável pela gestão do stress ou as estruturas que estão envolvidas nessa gestão desenvolvem-se muito cedo. No primeiro ano estamos a falar ao nível do córtex
pré-frontal e especificamente numa zona orbitofrontal que gera estes estados emocionais, nomeadamente a gestão do stress. Stress, se calhar de forma geral, é muito associado a muitas coisas. Não é o mesmo stress de alguém que tem que ir fazer 3 coisas no mesmo dia e que está muito atrasada, é outro tipo de stress, naturalmente. Exatamente, é acima de tudo uma noção de perigo, não é? Porque, voltando ao exemplo que dava há pouco, quando um cuidador se afasta muito do bebê, isto pode ser percebido como um estressante, porque o bebê precisa do cuidador para a sobrevivência e não tenho a certeza que ele vai voltar. Portanto, isto vai desencadear uma reação de perigo. Como desencadeia, imagina em termos fisiológicos básicos, como quando nós vamos atravessar a rua e vemos um carro, nós não estamos a ponderar se o carro vem à velocidade X e se o meu passo é à velocidade Y, ou seja, nós não pensamos muito, é uma coisa automática, não é? Está remetido para estruturas cerebrais mais anteriores, não é? E o bebê, de alguma forma, evolui até um ponto em que só quando ele começa, no fundo, só quando ele começa a falar é que estes sinais deixam de ser entendidos. Esta fase, a dificuldade é entendê-los, não é? Porque eles não falam, na verdade. Eles só passam para uma fase seguinte quando começam a falar e a exprimir as suas próprias sensações. Até lá, não. Não, o bebê vai exprimindo sempre as sensações. Não sei se compreendi bem. Não, a dificuldade está em perceber até eles começarem a falar o que sentem. Voltando atrás um pouco aquilo que dizia, imagina o choro, se o choro se torna persistente, ou seja, se de facto o cuidador acaba por não conseguir identificar o porquê desse choro, nós já estamos a estabilizar este padrão interno do funcionamento, não é? Como se tudo fosse percebido como perigoso, como desregulador, acima de tudo. O não falar, o não verbalizar o que se passa, palavras. Claro, introduz muita subjetividade, mesmo para quem faz depois uma análise terapêutica, não sei, depois quem faz um aconselhamento sente essa dificuldade? Não necessariamente, porque todos os bebês são diferentes e todas as relações são diferentes, não é? E portanto nós o que analisamos no fundo é a dinâmica daquela relação, o que é que o bebê está a pedir e o que é que o cuidador está a ser capaz de ler. Não pode ser analisado individualmente, é isso? Não, em separado, é impossível, não faz sentido nenhum, não é? Faz sentido, um bebê por si só não existe numa relação de preferência com pai e mãe presente, não é? Portanto, quando fazemos essa análise, fazemos no sentido de perceber... Mas o que pergunto aos pais é como é que o bebê se comporta ou como é que os pais se comportam, entre aspas? As duas coisas, e acima de tudo observamos os bebés e os pais a comportarem-se ali em sala connosco numa situação de brincadeira relativamente normal para um bebê mais crescidinho, que seria a replicação daquilo que se faz em casa. Para um bebê mais pequenino podemos, por exemplo, observar uma situação de alimentação, como é que as coisas vão decorrendo e vamos analisando onde é que, digamos, há erros de leitura e vamos, de algum modo, descodificando aquilo que o bebê vai transmitindo, de forma a que os pais consigam ver de outra forma, perceber aquilo de uma outra perspectiva e consigam então responder. E às vezes são coisas bastante simples. Falou em alimentação. Faltava referir isso porque, se calhar, se não estou a ver mal, o sono, o choro e a alimentação são os principais. As formas principais que um bebê tem de se exprimir, não é? Para além disso, os bebés chamados bebés difíceis ou bebés irritáveis, que são bebés que são difíceis de acalmar, são bebés que parece que nunca estão satisfeitos, que nunca estão tranquilos, não é? Ou seja, portanto, a agitação psicomotora também é um fator relevante enquanto sinal de que alguma coisa possa não estar bem. Relativamente à alimentação, em que medida é que uma criança pode demonstrar alguma instabilidade manifestada pela alimentação? Em casos mais graves, através de uma anorexia, ou seja, de uma rejeição total ao alimento. Em casos menos graves, por exemplo, uma dificuldade de adaptação a determinado tipo de alimentos, uma dificuldade em fazer a transição dos líquidos para as papas, para os sólidos, ou seja, no fundo, uma dificuldade em atingir aquilo que são os marcos do desenvolvimento psicológico. Isso acontece com muitas crianças, muitos pais que se queixam que as crianças têm dificuldade de comer certas coisas,
coisas ou de comer mesmo, não é? Muitas vezes o que nós assistimos também, e é curioso, é uma repetição de geração em geração. Muitas vezes bebês que têm dificuldades em alimentação remetem nos papais que também tiveram dificuldades de alimentação, e portanto é quase como se eu, ao esperar ou eu ao temer que isso fosse acontecer, vou provocar alguma tensão no momento da alimentação, o que vai fazer com que o bebê esteja alerta e pense alguma coisa de estranho se vai passar aqui, é melhor eu estar atento e reaja. Diz-se, o bebê não consegue perceber isso. O bebê consegue perceber que alguma coisa se está a passar, que a mãe está tensa, que algo está no ar. Não consegue ter um raciocínio que lhe permita interpretar o que se está a passar. E qual é o papel dos pais nesse caso? Nesse caso, se calhar, é analisarem de facto o seu próprio comportamento e tentarem acalmar, no fundo, tentarem diminuir esta tensão no momento da alimentação, no momento do banho e noutros tantos. Portanto, seria a ideia-chave essa de relaxar os bebés, de acalmá-los. Fundamental para os bebés é o toque, ou seja, o colo, um colo acolhedor faz com que o bebê relaxe. O facto do bebê estar a relaxar faz com que liberte endorfinas que vão, inclusive, aumentar o número de neurónios, ou seja, vão produzir efetivamente crescimento cerebral nesta altura. E para além disso, depois libertam outro tipo de substâncias que lhes dão, acima de tudo, uma sensação de prazer. Conforme o toque, por exemplo, também expressões com sorriso, ou seja, o sorriso é uma fonte de prazer e de estimulação no sentido positivo do desenvolvimento dos bebés. É uma mensagem que é descodificada pelo bebê. Altamente descodificada. Os bebés são capazes de discriminar as expressões faciais muito cedo. Aliás, existem alguns estudos que nos dizem que bebés em que estas áreas não foram desenvolvidas como deveriam ter sido, têm muita dificuldade, por exemplo, em discriminar algum tipo de expressões faciais, nomeadamente, por exemplo, bebés que foram negligenciados confundem muitas vezes faces neutras com faces tristes, enquanto que, por exemplo, bebês que foram maltratados e que sofreram traumas violentos confundem faces neutras com faces agressivas, o que vai fazer com que, numa situação em que todos os outros não reconhecem perigo, um bebê destes possa reagir de forma agressiva. Sim, também, e que se possa voltar desproporcionadamente, porque de facto o seu cérebro não permite que seja interpretado de uma outra forma, e isto aconteceu lá atrás, não é? Gostava de ver a sua opinião, eu acho que se relaciona com isto que temos estado a falar, para uma coisa que curiosamente sobre a qual ainda não fiz nenhum programa aqui, mas já tive várias solicitações para isso, mas que é uma coisa que está muito, apesar de ser uma coisa relativamente nova, está muito banalizada, que é o déficit de atenção e a hiperatividade. Até que ponto, há quem diga que não existe nada disso e que são os diagnósticos que estão errados, mas adiante. Acha que são coisas que estão muito associadas às crianças, não é? E sim, às crianças novinhas, porventura ainda na primeira idade, não? O grande risco em nós, quando estamos face a essas situações, é que muitas vezes, especialmente em crianças pequeninas, como deve compreender, a agitação motora e a dificuldade em se concentrar devido a este tipo de desenvolvimento vai, no fundo, dar-nos sinais de que alguma coisa em termos psíquicos não está bem. Muitas vezes o que acontece é que, salvaguardando algumas situações em que é necessário, por exemplo, medicação, o que acontece é que às vezes ao medicarmos, de facto, a criança torna-se mais calma, torna-se mais de acordo com aquilo que é suposto e é esperado em termos de normas, mas se calhar amordaçamos a única forma que a criança estava a ter de nos dizer que alguma coisa não está bem com ela e que está a sofrer internamente, não é? Que os seus estados emocionais não são suficientemente agradáveis como deveriam ser numa criança de 5 anos, 6 anos. Ou seja, a intervenção precoce produz resultados, ou seja, quanto mais cedo se intervir, havendo razão para isso, melhor. Fundamental. A intervenção precoce é algo que nos vai permitir se calhar não termos tanta patologia depois quando chegamos à idade adulta. Não é? É fundamental a intervenção precoce. E patologias que podem ser graves? Patologias como, por exemplo, estados limite, anorexias, por aí fora. Estamos a falar de doenças graves. Como é que, uma forma para fazermos também o rodapé esta conversa, como é que os pais,
porque no fundo eles têm esse papel, não é, primordial. Como é que os pais podem levar mais a sério estas preocupações? Pedindo ajuda? Eu acho que essencialmente é pedindo ajuda e perguntando e se calhar, no fundo, questionando-se, não é? Que se aquilo será normal ou não será normal. E felizmente hoje em dia eu tenho muitos pais que procuram, não porque o bebê exiba nenhum quadro que o esteja a perturbar, mas porque querem saber se as medidas que eles estão a tomar, se a forma como estão a lidar com o bebê, se está a ser correta ou se não está a ser correta, se o bebê quando chora muito, se eu devo deixar a chorar e afastar-me, ou se pelo contrário devo fazer outra coisa. Ou seja, estamos a falar de fases em que tanto durante a gravidez como durante os primeiros anos de vida os pais estão muito receptivos à mudança. É uma fase de alteração interna também em termos de identidade, não é? Porque os pais se tornam pais, nem que seja mais uma vez ou mais duas ou mais três, e portanto há uma grande abertura para a mudança, para a introdução de alterações. E por isso é excelente que façam todas as perguntas do mundo e que queiram todas as respostas e que as procurem, não é? Porque podem evitar muita coisa. E a palavra-chave que disse, se me permite, é mudança, porque se calhar algumas das coisas que nós, ou que se aprendiam, ou que estavam instituídas com bom senso do passado, deixa-o chorar, que ele acaba por se calar, se calhar não são ideias muito boas. De todo, são altamente prejudiciais. Imagine-se a si próprio a chorar porque lhe aconteceu algo desagradável e ser deixado por alguém que é da sua confiança e que pelo menos lhe seria muito útil que estivesse ali ao lado, mesmo que não estivesse a dizer nada. Digamos que é uma experiência muito angustiante para iniciar a vida, de ser deixado a chorar. Portanto, é dizer-nos que o mundo é mau para nós? mau, é maroto, não é? Agradeço-lhe ter Eu vindo é que agradeço o convite. à TSF para uma conversa sobre a necessidade de intervir precocemente na saúde mental nos bebés, na saúde dos bebés, neste caso na perspectiva mental. Agradeço à doutora Clementina Pires de Almeida esta conversa. Muito obrigado. Muito obrigada. Os bebés não falam, mas dizem muita coisa. Será que os estamos a escutar? É a pergunta que faz a nossa convidada de hoje, a psicóloga clínica Clementina Pires de Almeida, apostada em conhecer melhor a saúde mental na primeira infância, ou seja, até aos 3 anos. Muito boa tarde, doutora Clementina, viva. Boa tarde. Esta preocupação surge como? Esta preocupação surge, por um lado, da minha experiência clínica com pacientes adultos, que me ajudaram a pensar nestas questões que remontam à infância, e depois surge claramente pelo trabalho que vou desenvolvendo ao nível da investigação com o professor Eduardo Sá nesta área e na área um pouco mais precoce durante o período da gravidez. Imagino que esta questão da sua investigação para o doutoramento, que falaremos já a seguir, resulte de algum interesse prévio, não é? Ou não? Profissional. Sim, no sentido, como eu sou psicoterapeuta de orientação psicodinâmica, ou seja, temos muita necessidade de percorrer a história pessoal dos nossos pacientes, nomeadamente naquilo que se passou durante a primeira infância, durante os primeiros anos, porque aí vamos encontrar muitas respostas para depois os quadros que acabam por nos aparecer no consultório. E, portanto, eu entendi que seria de todo importante, até para o meu trabalho, conhecer um pouco melhor aquilo que de facto se passa durante estes primeiros anos e perceber de que forma é que o nosso cérebro vai articulando os modelos que nós vamos apresentando para lidar com a nossa vida emocional, no fundo. Isto na faculdade estuda-se, não? Isto na faculdade também se estuda, se calhar. Estamos a falar da questão em concreto da saúde mental da primeira infância. Da saúde mental da primeira infância. Sim, acaba por se estudar, embora neste momento exista uma produção brutal ao nível das neurociências que nos tenham trazido muitos novos dados para que possamos compreender como é que isto em termos psicofisiológicos se traduz e de facto o real impacto que os nossos primeiros anos vão ter ao longo da nossa vida. Ou seja, o que está a dizer é que hoje a ciência, neste caso concreto as neurociências, mostram-nos que aquilo que nos acontece quando nós éramos bebés, ou se calhar até quando estávamos na barriga, vai ter